Esse daqui é o Gerardo. E esse daqui é o Grindelwald. Mr. Scamander, do you think Dumbledore will mourn for you? Bom, galera, brincadeiras à parte, essa polêmica toda que envolveu Animais Fantásticos em relação à saída do Johnny Depp do papel principal de Grindelwald e a substituição dele pelo dinamarquês Mads Mikkelsen, que teve toda essa polêmica por conta do processo dele com a Amber Heard. Então, eu tava zapeando aqui a internet e aí eu vi uma notícia que é essa que vocês estão vendo aqui, da Rolling Stone. Johnny Depp relembra a saída polêmica da franquia Animais Fantásticos. Eu quero discutir um pouquinho sobre isso daqui com vocês, sobre essa polêmica toda que rolou aí. Vamos conversar um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui a notícia e fazer algumas pontuações em cima. Então, a manchete aqui diz que Johnny Depp relembra a saída polêmica da franquia Animais Fantásticos. Essa publicação é do dia 10 de julho, e ela, aqui é a submanchete, né? É submanchete, será? Não sei, eu não fiz jornalismo, então fica difícil falar, mas para os jornalistas de plantão aí diz aqui, né, que o ator dinamarquês Mads Mikkelsen assumiu o papel de Gerardo Grindelwald a partir do filme Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore. Ok. Johnny Depp, conhecido mundialmente por papéis marcantes como Jack Sparrow em Piratas do Caribe, segura aí, a gente vai falar sobre isso também, voltou a comentar sobre sua saída da franquia Animais Fantásticos. O ator interpretou o vilão Gerardo Grindelwald nos 2 primeiros filmes da série, derivados do universo Harry Potter. Sua demissão ocorreu em 2020, enquanto ele ainda estava envolvido nas gravações do 3º filme. A decisão do estúdio Warner Bros. De afastar Depp aconteceu logo após o ator perder um processo de difamação no Reino Unido relacionado a acusações de agressões feitas por sua ex-esposa Amber Heard. O tribunal considerou substancialmente verdadeiras as alegações publicadas por um tabloide britânico. Após o veredito, Depp foi solicitado a se retirar da produção, sendo posteriormente substituído por Mads Mikkelsen no papel de Grindelwald. Resumindo essa primeira parte aqui, então tá contando, né, o que aconteceu, que basicamente, se você aí não sabe, o Johnny Depp, que era o ator principal do Animais Fantásticos, do vilão, né, do Animais Fantásticos, o Grindelwald, que eu falo vilão, mas eu acho que ele, cara, é o centro do filme, ele carrega o filme ali junto com o Scamander, mas, enfim, né, isso é história para outro dia. Mas ele foi retirado do papel, ele foi convidado a se retirar do papel pela Warner Bros., depois que teve o escândalo, né, e a denúncia da Amber Heard num tabloide britânico, falando que ele agredia ela, e que eles tinham um relacionamento onde ele era abusivo, enfim, tudo isso levou a uma situação onde ele perdeu não só o papel no Animais Fantásticos, mas também no Piratas do Caribe, cara. Isso meio que quase que acabou com a carreira do Johnny Depp, influenciou na dela também, ela perdeu, tipo, muito tempo de cena de Aquaman, que ela meio que era uma coadjuvante, mas com uma certa relevância ali no Aquaman, ela fazia o papel de Mera, né, que era a mulher do Aquaman e do Jason Momoa, e ela perdeu muitas cenas ali também com isso. Mas, fato é que... a gente continuando aqui, a gente vai para a parte mais aguda do negócio, onde fala aqui, reflexões de Depp sobre o afastamento e os desdobramentos. Em entrevistas recentes, Johnny Depp descreveu o momento da demissão como abrupto, afirmando que tudo parou em 1 milissegundo. Segundo o ator, o pedido para que ele renunciasse ao papel soou, na verdade, como uma tentativa de forçá-la à aposentadoria. É por menos, né? Você imagina como que o cara se sente sendo convidado a se retirar de um projeto que ele estava todo envolvido ali já há algum tempo. Depp revelou que a sua reação imediata foi de resistência, destacando que não seria facilmente abatido por decisões externas. E antes ele tivesse sido mais resistente, gostaria que ele tivesse não aberto mão realmente de nada, que ele tivesse feito o filme, porque, convenhamos, galera, assim... é outra coisa o filme com ele. Eu tentei reassistir o Animais Fantásticos aí, a trilogia,
nos últimos tempos, assisti o primeiro, assisti o segundo, o terceiro não flui, eu não consigo gostar do terceiro filme. O primeiro é incrível, o segundo já tinha dado aquela declinada. O terceiro, que era pra vir, né, com tudo, na minha opinião, pelo menos, e aí não é nem culpa do Mads Mikkelsen, que ocupou o papel de Grindelwald, mas cara, é toda essa situação chata que aconteceu, que é a mesma coisa com Piratas do Caribe. Tiraram o Johnny Depp, a franquia morreu. E era de se esperar, porque o cara, ele carregava aquilo ali sozinho, né? E embora a gente tenha o Scamander sendo importante no Animais Fantásticos, né? Ele é a grande referência ali, mas o Grindelwald era aquele cara que fazia o contraponto. Você imagina, por exemplo, um Harry Potter sem um Voldemort que presta. Não seria nada, não ia ser meio irrelevante. Tem muitos personagens marcantes, Harry Potter, tem o Dumbledore, tem o Draco, tem Hermione, tem o Rony, todo mundo ali faz parte de um grande ecossistema, mas a trama principal gira em torno do Harry Potter e do Voldemort. Aqui no Animais Fantásticos a mesma coisa, como é que você faz um Animais Fantásticos sem um Scamander bom e sem um Grindelwald bom? Não tem como, tipo, é meio que impensável. E foi o que aconteceu, a Warner conseguiu cagar no último filme, eles simplesmente acabaram com o último filme fazendo isso, mas eu entendo o ponto de vista da Warner falando que, poxa, não tinha como manter o Johnny Depp naquele momento por tudo aquilo que acontecia. Mas, ao mesmo tempo, seguir com o filme na situação que tava, era melhor congela, espera, sai o julgamento, depois continua. Porque para sair o filme do jeito que saiu foi um fracasso, e isso resultou praticamente no fim da franquia Animais Fantásticos, né? Voltando aqui, ele fala aqui, né? Mesmo após sua saída, Depp recebeu integralmente o valor estipulado em contrato, devido a uma cláusula de pagamento garantido. O filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, lançado em 2022, contou com Mikkelsen no papel de Grindelwald, como eu falei para vocês. O desempenho do longa ficou abaixo das expectativas de bilheteria. Será? Nossa, que surpresa, né? E os planos para novos filmes da franquia foram suspensos. Mais uma surpresa aqui que realmente eu não esperava que isso fosse acontecer, né? Não tem ironia. Consequências judiciais e o futuro de Depp em Hollywood. Além do processo no Reino Unido, Depp e Heard se enfrentaram em um julgamento de grande repercussão nos Estados Unidos em 2022. Esse foi aquele que, mano, abalou as estruturas aí, enfim, acho que foram os dois processos aí dessa galera mais famosa aí que mexeu com o mundo, né? Que esse é um e o do Diddy foi outro, né? O júri concluiu que ambos haviam sido difamados em diferentes momentos, mas a decisão trouxe visibilidade significativa para o caso e para a imagem pública de ambos, que foi o que eu falei, né? Os dois meio que perderam muito espaço, né, com tudo isso que aconteceu. Desde então, Depp tem mantido a presença discreta em grandes produções de Hollywood, embora continue atuando em projetos independentes e internacionais. Rumores sobre um possível retorno a grandes franquias como Piratas do Caribe circulam, mas ainda não há confirmações oficiais. Se a Disney vai querer restabelecer Piratas do Caribe, vai ter que botar uma boa grana aí na mão do Johnny Depp, porque ele também acho que não voltaria por qualquer coisa, sabe? Vai ter que valer a pena. O legado de Grindelwald e o futuro da franquia. A substituição de Depp por Mikkelsen foi recebida com reações mistas entre fãs e críticos. Eu não sei aonde essas reações foram mistas. Desculpa, eu não sei aonde essa reação foi mista. Pra mim, não teve nada de bom. Mas deixa aí nos comentários se você gostou desse Grindelwald que foi feito aí pelo Mikkelsen. Nada contra o Mikkelsen, tá? Não sei quem é, nunca vi. Deve ser um cara gente boa. Fez o que dava pra fazer. Mas não era o Johnny Depp, cara. Não é o que a gente esperava desde o começo, lá, desde do que foi entregue nos primeiros filmes, né? E, enfim. Apesar do novo ator ter sido elogiado, a mudança repentina impactou a continuidade da narrativa e a recepção do público. O futuro da franquia Animais Fantásticos permanece incerto. Morreu, né? Convenhamos que essa franquia aí, se for ressuscitada, vai demorar um bom tempo para acontecer. E aí, voltando, enquanto a Warner Bros. Investe em novos projetos ligados ao universo Harry Potter, como uma série pro streaming, que é a série da HBO, que a gente inclusive tem
tenho falado sobre aqui no canal. Vou deixar até no card aqui a recomendação para você assistir o vídeo que eu falo sobre Harry Potter. E depois eu até vou tentar colocar também no final, se você não conseguir clicar no card, você assiste no final. O episódio envolvendo o Depp destaca os desafios enfrentados por grandes estúdios diante de controvérsias públicas e a influência dessas decisões na trajetória de atores consagrados e nas franquias de sucesso. Tá aí. Então, galera, basicamente assim, né? O que acontece? A Amber Heard, ela conseguiu destruir 2 franquias nerds em uma tacada só com esse processo. Ela conseguiu destruir... Eu não vou falar 3, né? Porque a Aquaman... vamos colocar 3? Vamos colocar 3. A Aquaman, ela conseguiu destruir também, né? Porque ela participava do filme, então ela conseguiu dar uma alavancada ali no fracasso de Aquaman. Animais Fantásticos também, que entra na lista aqui, parabéns para Amber Heard. Ela conseguiu acabar com o último filme, que se tivesse o Johnny Depp, provavelmente teria sido outra coisa. Eu tô falando que eu acho que dos 3, mesmo que tivesse o Johnny Depp, não vou falar que o filme ia ser espetacular, mas ia ser muito melhor, na minha opinião, do que foi. Mas conseguiu, segunda, né? E a terceira, que é Piratas do Caribe, ou seja, ela fez a tríplice coroa ali, ela conseguiu destruir 3 franquias grandes, né, do universo geek. E parabéns para Amber Heard, porque realmente não é todo dia que a gente consegue ver alguém estragar 3 franquias de sucesso, né? Se Aquaman não era... O sucesso pode ser discutível, e as outras 2 de um sucesso absurdo, né? Então, parabéns para ela, porque, olha, realmente é um feito para poucos, né? Então ela realmente entra na galeria. Mas era essa notícia que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre Animais Fantásticos. Inclusive você aí que é fã de Harry Potter e Animais Fantásticos, não deixa também de curtir e comentar sobre esse tipo de vídeo, porque me ajuda a entender também que tem espaço para cada vez mais vídeos de Harry Potter e Animais Fantásticos aqui no canal. Então galera, é isso, a gente se vê, até o próximo vídeo e valeu! Determination in our eyes will rise above it all.